vamos falar sobre pandemia da Covid-19, sobre esse momento aqui no Brasil. Para abrir a nossa conversa, eu tenho alguns dados. Olha, a média móvel de mortes pela Covid ficou em 473 nesse apanhado dos últimos 7 dias. Hoje, inclusive, é o segundo dia de aumento nesse índice. E, ao mesmo tempo, apesar de ser o quinto dia seguido em que esse número fica abaixo de 500, é o segundo dia, enfim, com aumento. Então, é para a gente prestar atenção nisso. Vamos conversar um pouquinho com a Karina Calife, médica sanitarista e professora, sobre tudo isso? Oi, Karina, como você está? Tudo bem? Oi, Thalita, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Sempre bom te receber, Karina. Eu queria que você começasse nos ajudando a entender, então, de fato, esse momento, porque parece que as mortes e os casos não estão aumentando, mas ainda estão num patamar muito alto e custando a baixar, né? Isso mesmo, Thalita. Na verdade, veja, continuo dizendo que é um número muito grande de mortes. É que a gente chegou àqueles 3.000, então isso parece pouco, mas não é pouco, é muita coisa. Né? A outra coisa que eu acho que a gente trabalha com a questão das tendências, pensando epidemiologicamente. Então, uma coisa é uma tendência de queda que vinha acontecendo aí nos últimos tempos de uma maneira sustentável, né? Estava sustentada essa diminuição. Agora, a gente começou a perceber que, além desses 2 dias que você está falando, né, de aumento, antes deles a gente teve um momento de estagnação, ou seja, quando você não tem uma diminuição, significa que os casos que estão saindo tem coisa entrando mais ou menos no mesmo tamanho, quando você tem essa tendência de manutenção da média móvel, né, que eu quero dizer. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar bem atento, porque é um momento pós aqueles feriados que a gente já esperava que acontecesse isso, né? A gente tem visto, eu tenho visto no meu entorno pessoas se contaminando que há muito tempo estavam em atividade, isso não tinha acontecido, então é preocupante. A gente passou a ter de novo um número de casos. Claro que a gente tem uma coisa excelente, que é saber que a vacina funciona. Por que tem uma diminuição? Porque a vacina está aí, né? A gente tem uma celeridade maior, mas a gente sabe que só a vacina é insuficiente. A gente tem que, junto da vacina, vamos dizer assim, a nossa ação mais potente, mas a gente precisa continuar com a diminuição de encontros, com não flexibilizar tanto, ou seja, com essa consciência aí de bem comum que a gente fala, né, Thalita? Eu estou preocupada, te confesso. Você vem mostrando, inclusive, essa preocupação aqui para a gente, né? Para a gente ficar alerta e continuar se cuidando muito. Eu queria conversar agora com você sobre terceira dose. Tem várias perguntinhas, Karina. A primeira é o seguinte: o estado de São Paulo, não só o estado de São Paulo, alguns outros estados, principalmente Rio de Janeiro também, estão vacinando os idosos, né, com essa terceira dose. E daí surge um questionamento sobre os profissionais de saúde, porque lá no início da campanha de vacinação, essas pessoas também começaram a ser vacinadas antes, né? Então elas também já teriam esse prazo de 6 meses da segunda dose, mas não há nenhuma, pelo que eu saiba, informação de que eles vão começar a se vacinar num curto prazo, não é? Não tem essa perspectiva ainda, mas eu concordo com você que é fundamental. Eu acho que o Brasil não pode errar de novo com os profissionais de saúde. Nós tivemos um número de mortes muito alto, tanto de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de fisioterapeutas, enfim, de pessoas que estavam ali no dia a dia desse atendimento. Foram as primeiras pessoas a se vacinar, nós nos vacinamos lá em fevereiro ainda, né? Mas é claro que tem 2 questões. Uma é que a maioria tomou Coronavac. Então, essa mesma lógica de diminuição depois de 6 meses, eu nem estou falando para a população geral, mas para a população mais velha. Então, temos muitos profissionais de saúde na enfermagem, na medicina, na fisioterapia, que tem mais de 60. E isso também ele vai diminuindo essa eficácia, os mais jovens diminuem menos, né? Na verdade não é eficácia, é efetividade, né? Diminui menos, mas as pessoas com 50 e mais e tal também já vão tendo essa questão. Eu acho que a gente tem que cuidar de quem cuida. É uma discussão difícil, porque hoje mesmo acabou de sair, agora dia 13, não sei nem se você chegou a ver isso, Thalita, uma publicação no Lancet de alguns especialistas da OMS que são contrários à aplicação da terceira dose na população geral. Veja, quando eles dizem contrários, eles são contrários nesse momento. Por que nesse momento? Porque nesse momento a gente tem um grande percentual mundial, principalmente nos países mais pobres, de pessoas que não tomaram nem a primeira nem a segunda dose. Então, os países ricos passarem a vacinar a população geral com 3 doses,
é uma coisa que fica muito desigual, né? Então, a gente precisa garantir 2 doses na maior parte da população. Algumas questões, eu acho que o futuro vai ser uma vacinação que se repete, né? A gente tem até estudos, depois a gente pode ver isso, de pensar nessa plataforma do RNA mensageiro, incluindo vacinas diferentes que já deem conta disso e que sejam utilizadas anualmente, a cada 2 anos, enfim. Mas aqui eu acho que tem uma questão em relação aos profissionais de saúde que tem que ser vista com muito cuidado, porque eles estão começando a adoecer. De novo, meu companheiro, por exemplo, tomou a vacina lá no início, ele atende Covid todo dia e ele pegou Covid a semana passada. Está nesse momento em recuperação da sua infecção. Uma pessoa com 2 doses de vacina, mas que depois de um tempo atendendo sempre isso vai acontecer. E não é só com ele, são muitas as pessoas. Então, tem que ter um equilíbrio aí. Mas eu acredito que a gente tem que cuidar, sim, dos profissionais de saúde, principalmente quem está na linha de frente de atendimento, porque a Delta ela é mais infectante, você tem uma possibilidade maior, mas a gente talvez tenha que juntar isso com outras questões, com a idade, com o tipo de exposição, até a gente conseguir vacinar o mundo inteiro, né, a maior parte da população mundial, com as 2 doses, a terceira dose ela tem que ficar restrita aos grupos mais vulneráveis. E a gente já viveu esse cenário, né, de UTIs lotadas, muitas internações e falta de profissionais para lidarem com esse caos. Então, a gente não quer passar por isso de novo. Realmente, o mais certo seria que essas pessoas também se vacinassem o quanto antes. Falando também em terceira dose, Karina, a situação de São Paulo agora, especificamente, onde a terceira dose nos idosos está sendo feita com qualquer vacina disponível, sem priorizar a aplicação da Pfizer, que foi uma recomendação do Ministério da Saúde. Como que você vê essa questão? Olha, eu acho que a gente tem que seguir a ciência. Sempre essa é a coisa mais importante. O que a ciência tem mostrado para a gente? Que as doses heterólogas, o que são doses heterólogas? São doses de plataformas de vacinas diferentes. Então, você não fazer a mesma vacina para essas pessoas, ela tem um potencial de imunogenicidade melhor do que se você faz a mesma dose. Inclusive, tem trabalhos que mostram nem só isso na terceira dose, mas com 2 doses de vacina. Você vê que agora, com a falta da AstraZeneca, eles vão liberar a Pfizer, porque há trabalhos dizendo da segurança e do potencial de imunogenicidade. Então, assim, quem são as pessoas mais vulneráveis? São os idosos, nesse momento, e os profissionais de saúde. A gente sabe que são essas as pessoas. Sendo assim, esses idosos, ao fazer a terceira dose, e a maioria dos idosos no nosso país tomou Coronavac, eu sou defensora, eu sou defensora a partir de evidências científicas que a dose deve ser heteróloga. Então, eu não concordo que se faça a dose com qualquer vacina. Também não precisa ser Pfizer. O que é que precisa ser? Ser heteróloga. Preferencialmente Pfizer, por quê? Porque a Pfizer tem uma resposta, tem mais estudos do que a gente tem da AstraZeneca e tem todas aquelas outras questões de algumas complicações. Então, eu priorizaria, se eu gestora, a partir da ciência, eu priorizaria, sim, a dose heteróloga para os idosos, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, especialmente Pfizer pela segurança que a gente vai ter aí nessa faixa etária, e eu acho que o governo do estado está errando em se manter nessa decisão como se essa fosse uma discussão política, porque essa não é uma discussão política, é uma discussão de vida das pessoas e a gente quer. Se vamos usar uma terceira dose, vamos fazer isso da forma que aumente esse potencial de imunogenicidade, de defesa desses idosos, porque realmente a gente tem tido uma volta, um retorno, um aumento das infecções e da mortalidade dessas pessoas. Ô, Karine, fica parecendo que é uma decisão pautada por essa vontade de acelerar o calendário de vacinação a qualquer custo, né? Sem realmente estar de acordo com as evidências científicas. Exatamente. Para mim, agora terceira dose para idoso, fundamental. A gente está vendo o aumento de infecções e, com isso, o aumento de mortes, porque são pessoas que têm o que a gente chama da senescência do sistema imunológico, ou seja, do mesmo jeito que a gente envelhece, fica mais gordinho, tem mais pé de galinha, como dizem algumas pessoas, mais rugas, ou seja, tudo isso, o nosso corpo envelhece, o nosso sistema imunológico também, então a gente precisa cuidar dessas pessoas. É necessário uma terceira dose para os idosos, não há dúvida, isso está comprovadíssimo, porque a diminuição da efetividade foi, assim, significativa, Thalita, chega a 18% a partir de 75 anos, então é quase como só usar máscara, sabe, depois de um tempo, precisa fazer. E a segunda
coisa é, se a gente sabe que a resposta imunológica melhor é com dose heteróloga, é isso que a gente deveria fazer. Claro. Em relação à vacinação de jovens, tem uma notícia importante que é a Pfizer vai apresentar os resultados de um estudo com crianças de 5 a 11 anos. E daí, a partir disso, vai pedir aprovação para vacinar essa faixa etária. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, então lá pode ser que comece a vacinação dessas crianças de 5 a 11 nas próximas semanas, e daí, claro, que é uma discussão que pode chegar aqui até o Brasil. Eu fico tão feliz quando mães ficam emocionadas agora vendo os filhos serem vacinados, esses mais jovenzinhos, né? E quero, claro, que isso também chegue para os mais novinhos. Claro, eu acho que essa é a questão, a gente tem que proteger todo mundo, e aí a gente vai priorizando. Uma coisa é você não tem escassez, vai para todo mundo, outra coisa é você ter escassez, você tem que priorizar. E aqui não é só a escassez, é a escassez junto com o tempo que a gente tem. Eu sempre digo, Thalita, que do ponto de vista da nossa vivência de pandemia, parece que isso não tem mais fim, tem dia que a gente acorda e diz, nossa, não aguento mais. Mas do ponto de vista da ciência, esse tempo é muito curto. Então, esses estudos, ensaios clínicos, eles foram sendo feitos nas pessoas com quem a gente tinha mais segurança de fazer, e agora é o momento de fazer isso com as crianças. O FDA deve estar, a Pfizer-BioNTech que fez, né, está fazendo esse ensaio clínico, e a gente acredita que mais ou menos em 2 semanas a gente vai ter alguma publicação e a solicitação de análise pelo FDA, que começa lá e depois vão para as outras agências reguladoras pelo mundo, né? Como você diz, é uma alegria a gente ver um filho da gente. Eu vi a minha de 14 anos vacinada agora e a gente fica realmente muito contente. Então, se não houver, que é o que os estudos estão mostrando, né? Eu acho que essa plataforma do RNA mensageiro, Thalita, ela vem para ficar, porque ela tem muita segurança, claro, tem todo um estudo, tem coisas para diante, mas ela parece ter uma potência muito grande, inclusive de dar, né, proteções. Que bacana, né? Foi emocionante quando finalmente a gente viu os mais velhinhos serem vacinados, e agora esse outro momento de muita emoção com os jovenzinhos, com os filhos sendo vacinados. Isso é muito bacana. Uma outra questão agora é a Covid longa. Eu até chamei a atenção ali no início do programa, muita coisa ainda está se descobrindo em relação a isso, né, Karina? Mas são várias essas síndromes, sequelas que estão sendo descobertas em pessoas que tiveram a Covid. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa coisa que a gente está chamando de Covid longa, Covid tardio, as sequelas da Covid, elas são muito maiores do que a gente pode imaginar, né? O que a gente tem visto são, por exemplo, a manutenção de uma dificuldade, uma diminuição da capacidade respiratória. Essa é uma das coisas importantes que tem aparecido, Thalita. Então, a pessoa tem que se reabilitar do ponto de vista da função pulmonar, né? Fazer fisioterapia pulmonar, enfim, essa é uma das questões. A outra questão tem a ver com o sistema cardiovascular, que é um aumento de palpitações, né? Uma dificuldade maior de conseguir fazer atividades que aí juntam as duas funções, né? Atividades físicas, e está mais cansado, mais indisposto, isso tem sido colocado também. Cefaleia é uma coisa que tem se mantido em muitas pessoas. Algumas questões neurológicas, Thalita, desde as mais simples, tipo esquecimentos, algumas coisas que você sai do ar um pouquinho, algumas dificuldades cognitivas que não existiam antes, também têm aparecido. Outra questão são as doenças inflamatórias intestinais em pessoas que ou não tinham, ou tinham algo muito leve. Tem acontecido uma perda de peso, assim, quase 15% das pessoas têm perdido um peso importante de uma maneira, claro, não saudável, zumbido, dores articulares, é muita coisa. E como você disse, temos que estudar muito ainda. Várias delas, elas melhoram. Você tem uma história de que com a reabilitação, isso dá uma melhorada. Outras pessoas têm mantido por muito tempo, né? Então, a parte de nervo olfativo, mas isso tudo significa muito recurso para cofres públicos, né, Thalita? E também para um planejamento mais adequado, porque as pessoas acham, fui de Covid, passou, pronto, estou livre. Não é assim para muitas pessoas. Então, o risco que a gente fala dessa desassistência ou desse enfrentamento lamentável do governo federal com a Covid, faz com que a gente tenha um número de pessoas que se infectaram, ela é muito maior do que o número de pessoas que se infectaram. Qual o percentual dessas que vão precisar
ser atendidas, quantas dessas vão precisar faltar trabalho por alguma situação. Então, é difícil. E a gente está aí, é muito estudo. Eu tenho atendido várias pessoas em síndrome pós-Covid. Puxa. Karina, uma curiosidade que surgiu agora. Essas pessoas com sequelas mais graves, na verdade, sequelas mais graves são observadas em pessoas que tiveram as 2 doses de vacina ou tendem a cair essas sequelas, tendem a ser menores essas sequelas? Tudo tende a ser menor com as 2 doses. É menor o adoecimento, é menor a possibilidade de adoecimento, é menor a possibilidade de sintomas graves e é menor a possibilidade de internação e óbito. Tudo é menor. Tudo sendo menor, é claro que também diminui essa possibilidade de sequela, porque se você tem uma doença mais leve, você não segue com sequelas, né? Assim, normalmente, na maioria das vezes. Mas tem pessoas que tiveram uma Covid muito leve, aparentemente, mas que continuam com a história de obstrução nasal, de diminuição de olfato, de zumbido, coisas leves, mas que incomodam, né? Porque te fazem ir para um outro patamar na sua vida, aparecerem sintomas e ter que conviver com sintomas crônicos, algumas dores articulares, por exemplo, que você não convivia antes. Mas a tendência é maior em quem tomou, não tomou as 2 doses, claro. É sempre importante o alerta para as pessoas tomarem as 2 doses. Pois é, porque aí, tá vendo? Desenvolve menos sequelas, inclusive, em relação a quem não tomou. Fica esse alerta. E agora uma última pergunta, na verdade nem uma pergunta, vou trazer uma informação, queria um comentário seu, Karina. O ministro da Saúde acabou de dar uma declaração e daí ele disse assim, olha, que a campanha de vacinação contra a Covid vai bem, que os governadores é que não estão cumprindo o Plano Nacional de Imunização e que o Brasil é um case de sucesso. O que me salta à vista, inclusive, nesse primeiro momento, é que, assim, se vai bem é por conta do SUS, né? Inclusive, o SUS bateu recorde esses dias agora de vacinação, porque se depender do governo trazer vacina, daí não vai bem em nada. Essa questão dos governadores, eles sempre acham alguma forma de atacar os governadores, e a gente vê isso sempre na CPI, e a última é que é um case de sucesso. Poxa, daí é piada, né? Falar que é um case de sucesso. É claro que o SUS foi super eficiente nessa vacinação, mas a gente atrasou demais porque não tinha vacina. E daí, claro, eu quero te ouvir, já falei demais. Imagina, é isso mesmo, case de sucesso é o SUS. O que a gente não está mais ferrado do que poderia estar, desculpa até a palavra, mas a gente não está pior do que a nossa situação, porque nós temos o Sistema Único de Saúde, que tem uma potência, uma capilaridade, profissionais assim extremamente comprometidos, Thalita, que estão fazendo, você mesmo falou agora, né? O problema da gente não é vacinar, como talvez em outros lugares. O nosso problema é faltar vacina. Tudo que a gente vê de problema tem a ver com faltar vacina. E quem fez faltar vacina? Foi o governo federal, foi a não organização nacional conjunta, e isso não faz sentido, né? Ou seja, você deixa, primeiro eles fazem isso, deixa que os governos, cada um façam de um jeito. Existem governos que estão fazendo coisas equivocadas? Existem, mas por que isso está acontecendo? Porque você não tem uma coordenação nacional potente, comprometida, em quem as pessoas confiem, né? Então, sinto muito, mas o enfrentamento à pandemia no Brasil, ele não é só pífio, ele foi pífio, foi horrível, mas ele foi intencional. A gente está vivendo coisas que não precisariam ter acontecido. É claro que nós passaríamos por pandemia, como o mundo inteiro está passando, mas a gente tem aqui em torno de 2,7% da população mundial e a gente tem 13% das mortes, isso já chegou a quase 30%, é muita coisa, ou seja, é claro que tem coisa errada aí nesse processo, é claro que não tem organização, né? E essa coisa, por exemplo, que aconteceu em São Paulo para faltar a AstraZeneca, eu até acredito mesmo que o governo estadual disse, vamos fazendo porque vai chegar, e não chega, não vem. Então, ou você tem essa coordenação muito articulada, a batalha conjunta entre governo federal, governo estadual e governos municipais, ou a gente não vai conseguir enfrentar isso da forma que tem que ser feita, que é pensando nesse pacto coletivo que é a vacinação, na estratégia de bem comum, em priorizar quem está mais frágil, então garantir o que a ciência está dizendo, né, Thalita, sem entrar por essas disputas que só nos enfraquecem. Então, desculpa, mas eu discordo completamente do ministro, e é muito triste, inclusive, a gente ver como é que esses ministros todos foram se colocando e como é que uma pessoa com o conhecimento que o ministro tem tido, assim, às vezes, posicionamentos lamentáveis. Puxa vida. Karina, muito obrigada mais uma vez. A gente volta a se falar na semana que vem. Um beijo enorme. Até lá.
Combinado, Thalita. Um beijo, obrigada pela oportunidade. Tchau. Obrigada. Karina Carife, médica sanitarista, professora, participa sempre às segundas aqui com a gente, nos ajudando a entender o momento da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil e esse momento da vacinação agora, né?